Olá, como estão todos e todas? Eu me chamo Carla e junto com Rayane, né? Hoje a gente vai tocar essa conversa aqui, né? Pelo canal do YouTube do nosso lar. E eu separei aqui um texto do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, né? Pelo Espírito de Emmanuel, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Que farei? Que farei? Paulo, Atos dos Apóstolos 22:10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu, e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever de lutar. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Então agora eu queria convidar a todos e todas para a gente fechar os nossos olhos físicos, né, para fazer a nossa prece, rogando, né, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga, especialmente a espiritualidade amiga do nosso lar, né, e aos nossos mentores espirituais, que nos dê o discernimento, a serenidade e a compreensão necessária, né, para ouvirmos todos os esclarecimentos que vão ser feitos através dessas palavras, né, que vamos hoje conversar aqui, que elas sejam importantes para, assim como o apóstolo Paulo, a gente não estagnar no nosso processo evolutivo, que a gente possa se sentir na sala do nosso lar, sendo reconfortada pelas energias curadoras e salutares daquele ambiente, disseminando em nossos corações a coragem e a fé necessária para a gente continuar caminhando com Jesus. Que assim seja. E aí eu queria convidar a Rayane agora, né, pedir para ela fazer o favor de colocar os slides, né, para a gente ver qual é o tema da nossa conversa de hoje. Então, a nossa conversa de hoje é caminhando com Jesus, né? E aí, para começar a nossa conversa, a gente trouxe aqui uma passagem do Evangelho de Lucas 24, dos versículos 13 a 16. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que não o conhecesse. Então, a gente trouxe essa passagem aqui de Lucas, que nos lembra quando os discípulos, né, de Jesus saíram de Jerusalém em direção a Emaús e estavam tão ansiosos com a chegada em Emaús, estavam tão entretidos, né, conversando sobre os feitos, sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém, que não perceberam a presença do Mestre Jesus, né, ressuscitado entre eles, né? Eles estavam com essa presença, com esse homem caminhando junto com eles e não reconheceram, né, nesse homem o Mestre. Então, que a gente possa, né, utilizar dessa passagem do Evangelho para nos questionar cotidianamente se nós estamos realmente reconhecendo a presença do Mestre Jesus entre nós
E como é que a gente está fazendo nesse caminho para Emaús, né? Como é que a gente está seguindo para Emaús, né? É bom que a gente recorde que a doutrina espírita, a todo momento, nos lembra que Jesus é o nosso modelo e guia, né? E vários de nós repetem isso cotidianamente. Mas será que a gente sabe o real sentido de dizer que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, né? Então, para a gente comentar um pouco sobre isso, a gente resolveu recorrer ao significado dessas duas palavras, né? Modelo e guia. Modelo é tudo aquilo que pode ser imitado, né? E guia é aquilo que deve ser seguido. Então, Jesus é considerado o nosso modelo e guia, porque ele, como o maior psicoterapeuta que passou aqui pela humanidade, como um ser espiritual muito mais elevado, que esteve com a sua presença entre nós aqui na Terra, no plano material, convivendo, né, na nossa sociedade, com uma série de equívocos que a nossa sociedade está recheada, com os valores materiais acima de tudo, ele não se deixou contaminar por essa atmosfera e ele não se restringiu simplesmente a passar uma mensagem, mas ele demonstrou como a gente pode fazer, como a gente pode fazer, né? Como a gente pode continuar o nosso processo evolutivo, mesmo estando aqui num corpo, no plano material, na Terra, nesse planeta de provas e expiações. E ele nos mostrou isso, né, através do seu testemunho, né? Ele exerceu esse testemunho. Ele exerceu esse testemunho padecendo mais do que outros sobre as angustiosas provas da vida. Então, ele passou por diversas provas, né? E durante essas provas, ele nos demonstrou que todos nós, assim como ele, somos capazes de proceder à nossa sublimação espiritual. Então, que nós somos capazes de viver uma experiência terrena, mas continuar o nosso processo de sublimação espiritual, assim como Paulo, né? Nessa mensagem que a gente acabou de ler do Fonte Viva, que estava vivendo aqui essa experiência terrena, mas no momento em que ele foi chamado, né, que ele foi tocado pelo Mestre Jesus, ele perguntou: que queres que eu faça, né? Que fareis? E ele pegou o Evangelho como uma charrua, uma grande charrua, e partiu para o trabalho, né? Sempre de benesses, sempre de descanso, né? E entendendo que o seu sacrifício era a maior prova, né? De amor e era a maior prova que ele poderia dar de testemunho, inclusive para nós, né? De como proceder também à sublimação espiritual. Isso porque Jesus se preocupou em dar esse testemunho para nos trazer essa boa nova, né? Essa boa notícia, que nada mais é do que o Evangelho, que são as palavras onde estão descritas não só a sua vida, não só o seu exemplo, mas onde está ali também essa mensagem, né? De fé e de esperança que ele leva para cada um de nós, né? E aí a gente se pergunta, por que caminhar com Jesus? Ou para que caminhar com Jesus? Ou como caminhar com Jesus, né? Então, primeiro a gente precisa lembrar que caminhar com Jesus é vivenciar o Evangelho, né? Mais do que saber o que está escrito no Evangelho, é preciso que a gente vivencie o Evangelho, porque essa é uma excelente experiência para a gente entender quem somos e para onde vamos. Então, quando a gente lê o Evangelho de Jesus, quando a gente começa a compreender melhor o Evangelho de Jesus e vivenciar mesmo esse Evangelho, a gente lembra, né, que somos seres espirituais, que estamos vivendo aqui uma experiência terrestre, mas somos seres espirituais que caminhamos para ser espíritos puros, né? E nesse processo aí de caminhada, para a gente deixar de ser uns seres, né, espirituais perfectíveis para atingir uma perfeição, é preciso que a gente lide cada vez mais com as nossas dificuldades para com o próximo, né? Então, não por acaso que o Mestre Jesus nos diz que ele não veio destruir a lei, mas que ele veio reafirmá-la, né? E que ele reafirma, através das suas palavras, que todos os ensinamentos de Jesus, todas as leis naturais, podem ser resumidas em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando ele coloca isso, né, na sua experiência terrestre, ele foi muito questionado de quem é o nosso próximo, né? E às vezes a gente se pergunta mesmo, quem é o nosso próximo, né? E através da parábola do bom samaritano e através de outros exemplos, de outras falas, em outros momentos no Evangelho, ele deixa claro para nós que o próximo são todos aqueles que estão
ao nosso entorno, à nossa volta, mas que é principalmente os nossos familiares. Então, os nossos familiares são os nossos próximos, mais próximos, né? E como a gente tem dificuldade de lidar com esses próximos, né? Então, que a gente aprenda que essa proximidade, né, que existe dentro do ambiente familiar, nada mais é do que a oportunidade, né, que a espiritualidade nos dá da gente exercitar essa dificuldade mesmo que a gente tem de lidar com o outro, de saber que temos algumas características, que o outro tem outras características e que a gente tem que saber equacionar isso, de aprender que estamos em graus evolutivos diferentes e que às vezes a gente está naquele ambiente familiar justamente para ajudar aquelas outras pessoas a alcançarem um grau na evolução um pouco mais diferente, né? O que a gente veio naquele ambiente familiar para a gente aprender a ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de calma, né? Para a gente aprender a exercitar a indulgência, né? Então, que a gente, a partir dessa compreensão da importância de vivenciar o Evangelho de Jesus, né, e da importância da família nas nossas vidas, que a gente possa começar a caminhar mais com Jesus e perceber a sua presença entre nós. Dentro do Evangelho tem uma outra passagem, né, que é considerada muito importante, não só por nós espíritas, mas por outros religiosos de outras experiências, né, evangélicos, católicos, mas também por cientistas, por filósofos, né? O próprio Gandhi, certa feita, falou que se todos os livros da humanidade fossem queimados, fossem apagados, mas permanecesse, né, essa passagem, toda a experiência terrestre estaria salva, que é o Sermão da Montanha, né? Dentro do Sermão da Montanha, uma das coisas que Jesus nos apresenta são as chamadas bem-aventuranças. E entre as bem-aventuranças, a gente queria destacar uma que fala assim: bem-aventurados todos os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Normalmente a gente lê essa passagem um pouco diferente, a gente fala sobre os pobres de espírito, mas na verdade são os pobres em espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre a importância dessa mensagem, a gente tem que lembrar que bem-aventurados são pessoas que são felizes, e todos nós temos a capacidade de sermos felizes. Na verdade, eu diria que todos nós somos felizes, né? Talvez a gente ainda não tenha essa percepção, porque a gente ainda está muito preso a valores materiais e a gente acha que a felicidade deve ser de uma forma, quando na verdade a gente já tem a própria felicidade, né? E quem são os pobres em espíritos? Também somos todos nós, né? Porque os pobres em espíritos são aqueles que batalham, que lutam, que se esforçam para ser uma pessoa melhor espiritualmente. E nós, a partir da doutrina espírita, vivenciamos cotidianamente a experiência de querermos ser espíritos melhores, né? De querermos ser pessoas melhores. E a partir de momentos como esses, de reflexão que a gente está tendo hoje aqui, através da mediação tecnológica, nós estamos nos colocando como pobres em espírito, porque nós estamos aqui lutando, nos esforçando, exercitando a nossa vontade de sermos pessoas melhores. E os pobres em espírito vão ser aqueles que vão ter direito ao reino dos céus, né? E aí Jesus também vem nos lembrar algo muito importante, que o reino dos céus não é algo que está fora da nossa experiência corpórea, mas é um estado de alma, um estado de espírito, uma paz interior que cada um de nós pode cultivar dentro das suas mentes e dos seus corações. Mas aí vocês podem estar se perguntando, como conquistar o reino dos céus? E mais uma vez, temos que lembrar o quanto devemos ser gratos pela experiência, né, de conhecer a doutrina espírita, porque o espiritismo ele busca justamente ser a bússola para todos os pobres em espíritos, né? E essa bússola aponta para a necessidade de que, por mais que estejamos vivendo uma experiência material, que a gente deixe de estabelecer uma conexão exterior, que é fomentada pela nossa sociedade a todo momento, né? A gente está preocupado com a vida do outro, a gente está preocupado com as questões mais financeiras, de conforto, de trabalho, que são importantes, mas que a gente lembre que muito mais importante do que essas questões externas são as questões internas. Então, o norte que a doutrina espírita estabelece para nós é essa necessidade da gente estabelecer uma conexão conosco mesmo. Quando a gente estabelece essa conexão conosco mesmo,
né? Principalmente através do diálogo com a nossa consciência, a gente consegue acessar todas as leis naturais, a gente consegue acessar todas as informações necessárias para a gente continuar o nosso projeto de evolução, né? Para isso, para a gente estabelecer essa conexão conosco mesmo, né? Joana de Ângeles vem sempre nos lembrar, né, da necessidade da gente investir em autoconhecimento, né? Entendendo que o autoconhecimento ele está diretamente relacionado com a lei do progresso. Então, todos nós que queremos progredir, temos que investir no autoconhecimento, né? Se a gente não investe no autoconhecimento, nessa experiência terrena que estamos vivendo, muito provavelmente, como diz a mensagem do Fonte Viva que a gente acabou de ler, estaremos estagnando, né, numa situação evolutiva em que nos encontramos, né? Porque a gente sabe que a gente não tem como retroceder no nosso grau de evolução, mas a gente pode estagnar. E a gente precisa entender que quando a gente investe em autoconhecimento, a gente não está tendo só estabelecendo a conexão conosco, mas a gente consegue também estabelecer conexão com as outras pessoas ao nosso entorno. Porque nós somos responsáveis não só pela nossa evolução espiritual, mas pela evolução espiritual das pessoas que estão à nossa volta, pela evolução espiritual do planeta Terra, né? E foi uma escolha nossa, enquanto espíritos, estar vivenciando esse momento. Então, que nesse momento mesmo de pandemia, que a gente está sendo convidado a refletir sobre as nossas escolhas, que a gente está tendo que redimensionar, né, na verdade, o nosso cotidiano, que a gente possa estabelecer uma conexão conosco mesmo, que a gente possa estimular em nós novas possibilidades, né? Inclusive de convivência com o próximo. Não é porque a gente está vivendo situações de isolamento social, em que o distanciamento se faz necessário para impedir a propagação muito rápida, né, do Covid-19, né? Desse novo vírus, né, do coronavírus, que a gente possa estabelecer, inclusive através das tecnologias, que a gente continue permanecendo, né, em convivência com as outras pessoas. Porque quando a gente se recolhe, quando a gente começa a ter uma vivência muito individualista, na verdade a gente está indo de encontro à lei do progresso, porque nós estamos exercitando o egoísmo, né? E a gente não está reconhecendo a necessidade de estimular a nossa convivência com o próximo, justamente para aprender a lidar com aquelas dificuldades que a gente falou anteriormente. Por que que isso é tão importante? Porque somos espíritos. Mas será que a gente tem plena consciência de que somos espíritos? E aí, para refletir um pouco mais sobre o significado do que é ser espírito, a gente trouxe aqui duas passagens do Livro dos Espíritos, né? A questão 23 e a questão 76. Na questão 23, Kardec pergunta: que é o espírito? E a resposta é: princípio inteligente da vida. E na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, que a gente lembre que nós somos espíritos porque somos princípios inteligentes da vida. Somos inteligência da criação, somos co-criadores. Temos a capacidade de co-criar, né? Que povoamos o universo, não só aqui no mundo material, mas que a gente povoa o universo em outras experiências, né? Que, na verdade, o nosso reino, o nosso lugar é no mundo espiritual. Que estamos aqui no mundo material, passando uma temporada, né? A gente já passou algumas temporadas, estamos passando essa agora também, para aprender um pouco mais, para vivenciar algumas experiências que não eram possíveis no plano espiritual e de que eram necessárias para que a gente pudesse continuar progredindo, que a gente pudesse continuar aprendendo um pouco mais. Então, que a gente fomente em nossos corações, mas principalmente em nossas mentes cotidianamente, que nós somos espíritos. Então, eu não sou Carla, eu estou Carla, eu sou um espírito que nesse momento está sendo Carla, né? Nessa encarnação está sendo Carla. Então, eu sou muito mais do que isso. E isso é importante, inclusive, quando a gente vai se conectar conosco mesmo, né? Tem alguns exercícios de meditação que quando a gente faz, nos lembra isso, que quando a gente fica reafirmando essa experiência carnal, essa experiência terrestre que a gente está tendo agora, na verdade a gente está reafirmando em nós esse egoísmo, né? Esse ego, né? Então, para a gente fugir desse egoísmo, para a gente fugir desse contato direto com o ego, que a gente comece a negar o ser Carla, né? O ser Rayane,
E a gente comece a aceitar que somos espíritos e que estamos sendo isso, e que amanhã a gente pode ser outras coisas. Mas a compreensão de que somos princípio inteligente da vida, que somos co-criadores, ela é, inclusive, reafirmada pela ciência, né? Pela própria filosofia, na verdade. Então, na filosofia existe uma frase que fala um pouco sobre isso, né? Que a gente até trouxe aqui para brincar um pouco, que penso, logo existo, né? Então, se somos espíritos, né? Se temos essa existência, é justamente porque temos os nossos pensamentos, né? E aí é importante que a gente reafirme a importância dos nossos pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos são energia. Então, o nosso pensamento é uma energia co-criadora. Vai estabelecer conexões, vai realizar coisas, né? Isso é bom a gente frisar porque, na maioria das vezes, nós não temos uma compreensão exata da força dos nossos pensamentos e da importância deles, né? Nós não temos uma limitação, não temos uma limitação da compreensão sobre isso. E é por isso que cada vez mais a espiritualidade vem pedindo que a gente vigie e ore, né? Então, vigiar os nossos pensamentos é nada mais, nada menos do que buscar ter mais serenidade e paz. Porque quando a gente tem serenidade e paz, a gente consegue estabelecer essa conexão interior e consegue captar bem o que é que a gente está pensando, né? Sobre o que são os nossos pensamentos, o que são os pensamentos dos outros espíritos que estão à nossa volta, ou o pensamento das outras pessoas que estão à nossa volta, ou os pensamentos que estão circulando mesmo na atmosfera da Terra a partir desse momento, né? E aí, quando a gente pensa no poder do nosso pensamento, que o nosso pensamento é energia procriadora, que somos espíritos evoluídos, lembramos muito de Jesus também, quando ele nos fala que se tivéssemos com fé um grãozinho de mostarda, a gente conseguiria fazer coisas grandiosas assim como ele. E por que não fazemos? Porque ainda temos pouco aprendizado sobre o que é realmente ser um espírito, né? Sobre o que é realmente ser esse princípio inteligente da Terra, né? Então, enquanto ainda não temos a certeza do que é vir a ser um espírito, enquanto ainda estamos presos aos ensinamentos materiais, estamos cada vez mais nos distanciando dos ensinamentos de Jesus. E aí, por isso que a gente queria agora convidar vocês para caminhar com Jesus. Vamos caminhar com Jesus? E para a gente caminhar com Jesus, é importante que a gente percorra, né, alguns passos. É importante lembrar aqui que nós não estamos trazendo nenhuma receita de bolo, né? Mas a partir desse momento nós listamos aqui algumas dicas para que a gente possa, de fato, ter, né, um norte ou ter por onde começar, né, para a gente listar na nossa vida. Então, um primeiro item que a gente traz aqui é sair do passado para o presente. Então, se você está nesse momento ainda vivenciando essas feridas do passado, as mágoas do passado, os ressentimentos, né? Então, permita-se fazer um caminho de volta à sua essência. Olha para essa ferida com amor, com cuidado, com carinho e ver se de fato o que foi que aconteceu. Analise essa situação, né, de forma amorosa. Olha também suas responsabilidades envolvidas aí. Então, se você continua vivo, vamos seguir em frente. Olha para frente, mire em outros objetivos. Se pergunte, qual o desafio de hoje para viver os objetivos do meu projeto de vida? Qual é o meu projeto de vida? Né? E fica aqui essa reflexão para que a gente possa realmente desapegar do passado e seguir em frente. Então, observe o que deve ser utilizado desse passado, o que é possível ser atualizado e faça isso imediatamente. Olha o que serve, né, de referência de valores dignos e preserva isso. Olha o que é bom e construtivo, né, para você relembrar, para você ainda ter na sua memória. E aproveita tudo isso e se presenteia com sessões de gratidão e de contentamento. Aproveita também, né, o que vem do passado e te limita agora no presente e tira da sua vida. Faz essa faxina, né, na sua vida e aproveita esse momento agora. Essa pandemia tem sido um convite para todos nós e que a gente possa aproveitar ela da melhor maneira possível. Mas para isso é preciso a gente mudar de atitudes. E para a gente fazer essas mudanças, como Carla já falou aqui, é importante a gente
ter essa mudança do pensamento, né? Então, a gente olhar para os nossos pensamentos, ter o cuidado com os nossos pensamentos. E aí, porque quando a gente muda o pensamento, a gente vai mudando a nossa essência e a gente vai mudando também as nossas palavras, as nossas ações, porque atitudes iguais geram resultados iguais. Então, que tal começar a criar o seu próprio calendário de dias especiais e investir continuadamente nos seus relacionamentos? Esse é um convite que a gente faz, né, a partir de agora, para que você possa reconhecer as pessoas que exercem influência na sua vida, né? Então, olha para essa pessoa que está na sua vida sempre aí te impulsionando, te incentivando, reconhece o valor que ela tem para você, que isso é muito importante, não só para ela, mas principalmente para você saber que você está sempre rodeado de pessoas que estão te levantando, que estão sempre te apoiando. Cria também para você o dia de agradecer aos que te dão suporte para que você chegue aos seus sonhos. E são tantas pessoas que vão nos incentivando no decorrer da nossa caminhada e muitas vezes a gente não agradece, né? Às vezes a gente nem percebe. E aí eu vou lembrar aqui para você, né? Ou trazer aqui a memória. São aquelas pessoas que às vezes a gente não dá muita atenção, mas é aquela pessoa que te dá uma palavra de conforto, é aquela pessoa que te incentiva, aquela pessoa que está sempre com você, né? Aquela pessoa que prepara um prato de comida ou que lava a sua roupa para que você tenha uma roupa limpa para você estar em determinados compromissos, ou que para que você tenha uma vida menos atribulada. Cria também na sua agenda o dia de elogiar a atitude de quem você do que você admira nas pessoas com quem você convive. Então, isso é muito importante, porque gera um ambiente harmônico, gera para você também, né, a atitude de elogiar e de parar de ver só o lado ruim, né, ou o lado difícil das pessoas. E aí, para que você continue exercitando esses hábitos da mudança de atitude, a gente listou aqui, né, alguns dias que poderia ser interessante para você. Mas a gente lembra mais uma vez, isso não é uma receita de bolo, então você pode criar os seus próprios dias, né? Você pode colocar nas suas metas diferentes, dias diferentes. Mas aqui a gente traz alguns exemplos, como anotar os seus sonhos, exercitar a paciência, celebrar a vida, o dia de contemplar a natureza. Então, o dia de contemplar a natureza é bem importante, porque você pode, inclusive, assim, começar a criar plantas, né, na sua casa, né, observar os passarinhos, aprender coisas novas e refletir sobre o sentido do que você já conhece. Então, procura aí, né? A gente está tendo um momento de pandemia, mas a gente está tendo também uma grande abertura de cursos, por exemplo. Então, talvez seja essa a oportunidade. O importante é você fugir da acomodação, né? Sair dessa zona, né, estática que muitas vezes a gente se encontra nesse período de pandemia, justamente porque não estamos saindo de casa e acabamos, né, deixando essas coisas para depois. Então, agora é a hora e a gente pode começar a fazer essa mudança de atitudes. Um outro passo tão importante quanto é ouvir com interesse. E no sentido de ouvir com interesse, Jesus foi mestre nisso e nos mostrou realmente como é importante ouvir com interesse, porque ele ouvia cada um dos que o procuravam. Essa atitude ainda para nós é muito desafiadora, né? Ouvir com paciência a outra pessoa até que ela realmente se sinta compreendida, porque nós ainda temos o ímpeto, né, de querer resolver a vida do outro. A gente às vezes não resolve a nossa vida, mas a vida do outro a gente sempre tem algo para dizer, um conselho a dar e até às vezes para resolver, né? Então, você já percebeu como se sente acolhido quando alguém te escuta, evidenciando interesse no que você está falando, quando alguém está prestando atenção no que você está falando? Então, aprenda a escutar da mesma forma, mas sem se posicionar, né? Como se fosse uma pessoa que trouxesse essa solução dos problemas. Na verdade, escute com atenção, tenha empatia pelo outro, né? O máximo que você puder, e depois encoraje essa pessoa a interagir com a realidade dela. Né? E aí aqui eu trago um exemplo que é da gente pensar no terapeuta. Quando a gente vai no terapeuta, no psicólogo, ele normalmente nos ouve, mas ele nunca diz pra gente assim, ó, tome tal atitude. Ele normalmente nos indaga. O que você pensa sobre isso? O que você acha dessa determinada situação? Né? E aí faz com que nós mesmos paramos, pensamos e assim possamos, né, elaborar realmente uma resposta para aquela nossa indagação, para aqueles nossos questionamentos. E quando você decidir, né, tomar essa atitude de ouvir o outro com interesse, você precisa parar de falar.
identificar o que realmente a pessoa quer que você saiba, entender, né, ali de fato o que é que cabe sua intervenção. E é importante a gente falar que é intervenção e não resolução. Então, intervenção, muitas vezes a gente diz assim, o que você acha disso? Mas qual o seu posicionamento em relação a isso? Né? O que te feriu nessa situação? Então, preste atenção. Quanto mais você exercitar essa escuta amorosa e acolhedora, mais experiências enriquecedoras você vai vivenciar nos seus relacionamentos, porque você vai ter a oportunidade, né, de conhecer cada vez mais o interior das pessoas que te rodeiam. E para isso, como Carla já falou aqui, os nossos próximos são a nossa família. E nesse momento a gente está realmente vivenciando intensamente, né, esse convívio familiar. E aí um outro passo que Jesus, para a gente caminhar com Jesus, é investir na família. E para isso você precisa cuidar da sua família. Aprender, né, que pequenas ações vão fazer toda a diferença, né, principalmente nesse cotidiano agora de pandemia. Porque cada atitude, pequenas coisas, né, vão se potencializar, já que a gente está vivendo tão intensamente, está tão intenso esse convívio, né, com a nossa família. Então, seja um exemplo para o seu filho, né, e um amigo amoroso. E a mesma coisa com seus pais, né? Quantos de nós também invertemos um pouco os papéis, né? Quando os nossos pais já estão um pouco mais idosos. Então, seja o exemplo, né? Se você quer que ele tome determinada atitude, comece você a fazer essa atitude para que ele possa ver e assim se convencer de que, de fato, isso é realmente muito bom. Um exemplo que eu dou é de quando a gente quer que o filho, né, coma mais saudável, ou quando a gente quer que o pai coma mais saudável, mas nós, às vezes, não praticamos aquela alimentação saudável. Então, é importante que nós comece por nós. Então, comece a fazer que aquela pessoa vai mirar no seu exemplo e quando você falar, você vai ter autoridade de fala. Espere o melhor de cada pessoa. Então, é importante a gente entender que na família, apesar da gente já estar com esse convívio, às vezes, né, a paciência já não está mais tão paciente assim, a nossa tolerância já está um pouco fora já do contexto, que a gente possa olhar o lado bom, né? Cada um tem coisas muito boas para nos ofertar, tem qualidades, né, características que precisam ser valorizadas. Então, é importante que você olhe para essas pessoas com um olhar positivo, com um olhar realmente de bondade, né? E que valorize a opinião de cada membro da sua família, porque a partir do momento que você valoriza, você tem como fazer pequenas mudanças para que a harmonia reine no seu lar. Exercite essa escuta, né, como a gente falou, e o diálogo, permitindo boas negociações, porque assim vocês podem definir novas normas, mudanças e decisões de atividades que podem ser vivenciadas, né, no seio familiar. Rejeite qualquer grau de abuso físico ou psicológico. Então, evite palavras com ira, com raiva, né, e brincadeiras, porque muitas vezes pode causar algum desentendimento. Muitas vezes a gente não fala, mas pensa, e esses pensamentos também têm força. Então, é importante que a gente tire isso do nosso vocabulário e do nosso dia a dia. Além disso, você pode vivenciar princípios espirituais com a família. Um bom exemplo, um bom exercício, né, na verdade, é o evangelho no lar. Então, implementa o evangelho no seu lar. Faz realmente com disciplina, né? Coloca esse momento como um momento da família, como um momento realmente para você harmonizar o seu lar, né? Porque isso vai trazer muitos benefícios para cada membro que convive nesse lar e vai fortalecer cada vez mais as relações. E procura conciliar a sua agenda, né? Então, procura sempre, através dessa escuta, observar ali o dia da folga de um, né? Ou qual é o horário que o outro tem mais tempo, para tentar ajustar para que vocês passem mais tempo juntos. E aí, nem que seja uma refeição, um café da manhã, um almoço, né? Ou até mesmo um jantar, mas que seja esse momento de interação para a família. Então, reserve esse tempinho. E lembrar que não existe família perfeita, né? Por isso, todos nós necessitamos de perdão. Então, o perdão ele tem que estar sempre presente justamente para que a gente consiga seguir esses outros passos. Não é fácil, é um desafio, mas o mais importante é a gente não tomar para nós determinadas coisas, né? Porque muitas vezes nós nos revestimos de melindre e tomamos tudo para nós. Então, que a gente possa, a partir de agora, olhar essas situações de outra forma. Às vezes aquela pessoa não teve um dia tão bom, teve algum problema no trabalho, ou então está com uma situação difícil para administrar, né, fora do lar. Então,
que a gente possa realmente exercitar o perdão. E quando, de fato, acontecer algo que você acha que excedeu muito e que aquilo você ainda não está conseguindo digerir, procura a pessoa em particular, né? Explica como você se sentiu, mas não a acusa, porque você não sabe o que está se passando no universo do outro. Então, fala como você se sentiu, porque ela pode até te dizer, olha, não foi nada disso, né? Nem era com você, eu nem tive essa intenção. E aí as coisas se resolvem. Então, desenvolva a prática de se importar com as necessidades dos membros da sua família, porque isso vai fortalecer o seu lar e isso com certeza vai fazer você caminhar mais perto de Jesus, porque você vai começar a exercitar, né, aí o amor ao próximo. E para a gente exercitar o amor ao próximo e para a gente fazer esse passo, é importante que a gente revista, né, as nossas palavras de amor e de bondade. Então, a verdade é que nós criamos, né, para o bem ou para o mal, com as nossas palavras, as nossas ações e os nossos pensamentos, principalmente, né, o mundo que nós queremos e o mundo que criamos. Então, assim, se eu melhoro as minhas palavras, se eu melhoro os meus pensamentos, como Carla já falou aqui, eu tenho a capacidade de melhorar as minhas palavras, as minhas ações e as minhas atitudes. Então, você tem o poder também de melhorar o ambiente que você está inserido, né? Seja no trabalho, seja no lar, seja onde você estiver. Então, o primeiro passo é trazer essa bondade, esse amor para dentro de você. Porque aí você pode refletir a partir de agora se as pessoas estão sendo encorajadas ou destruídas pelas suas palavras. E isso é muito importante, porque aí você vai começar a perceber de fato como é que estão as suas palavras. Né? Você está elogiando? Como é que você está fazendo? Quais são as palavras que você está dirigindo para o outro? Porque as mensagens têm poder, quer sejam verbalizadas ou não, como Carla já disse aqui, né? O pensamento é uma força energética muito grande, então nós somos co-criadores, nós temos essa capacidade de criar esses ambientes, né? De criar situações. Então, seja uma pessoa generosa em elogiar, em pontuar as qualidades positivas das pessoas ao seu redor, para que você tenha sempre a harmonia, essa paz de espírito que a gente tanto procura. Porque a nossa dificuldade em elogiar normalmente é sustentada por uma insegurança que tem sobre o senso de valor e de capacidade. Então, quantas vezes nós não elogiamos porque a insegurança está em nós? Muitas vezes porque nós também não sabemos receber o elogio. As pessoas nos elogiam e muitas vezes a gente corta esse elogio, né? Quantas vezes alguém diz, nossa, como você está muito bonita. E você diz, não, são seus olhos. Aceita que você está bonita. Né? Às vezes você se arrumou realmente para estar bonita. Você se arrumou para aquilo. E aí a pessoa te diz que você está bonita e você corta esse elogio. Ou então a pessoa fala que você está com uma roupa muito legal, que gostou muito da sua roupa, que a sua roupa é muito bonita. Aí você começa a se desfazer da sua roupa, dizer, eu comprei uma promoção. Não, né? Então, aceita o elogio, a pessoa te elogiou, obrigada, que bom, que legal que você gostou, né? E quando tiver oportunidade e for sincero, também elogia a outra pessoa. E você vai ver que você vai começar a ter ambientes bem melhores de se conviver. Porque você é amor, né? E Jesus nos fala que vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, se o sal é para salgar, é para dar gosto, né? Nós também estamos aqui para dar gosto às nossas encarnações. Então, como é que a gente está agindo? A gente está realmente colocando gosto na nossa vida e na vida dos outros? Ou nós estamos sendo esse sal que não presta para nada? Então, vamos refletir sobre isso. E para isso, para a gente refletir, como é que está a nossa gratidão? Porque demonstrar a gratidão tem relação com o grau de satisfação que nós temos diante da vida, né? Com o reconhecimento de que o bem nos é feito foi uma escolha do outro. Então, se alguém faz alguma coisa para você, ele não é obrigado a fazer. Ele fez porque ele quis, ele fez porque ele achou que você merecia, ele fez porque ele quis te agradar. Então, seja grato por aquela atitude. Exercite trazer diariamente à sua memória aquilo que te dá serenidade, encanto pela vida, né? Treine ver o lado positivo de todas as coisas. Crie e proteja uma atitude e projete uma atitude de gratidão, né? Para que a sua alma realmente viva esse estado de plenitude, esse estado de paz, né? Que Carla tanto falou no começo dessa conversa. O sentimento de gratidão é a atitude que pode ser um hábito extraordinário. Se você não tem, comece a colecionar ele a partir de agora, né? Você pode começar a ser grato por coisas que você coisas pequenas e começa a anotar essas coisas, né?
Cada dia anota num caderno, numa folhinha, num potinho, tem gente que faz o potinho da gratidão, algo que você é grato. Começa com uma coisa, depois você pode ir aumentando para 2, 3, e você vai ver quantas bênçãos tem na sua vida e quantos motivos você tem para ser grato. Viva diariamente o conselho do profeta Jeremias e traga à memória aquilo que lhe dá esperança e seja mais feliz. Esse momento é um momento da gente manter as nossas esperanças, a nossa fé viva, né? Porque nós escolhemos estar aqui. E para a gente encerrar essa nossa conversa, Emmanuel, no livro Fonte Viva, diz que nós não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus, a preço de nossa própria renovação. Então, que a gente aproveite esse momento para se renovar, que a gente aproveite esse momento para que a gente possa, de fato, né, caminhar com Jesus e sair cada vez mais fortalecidos dessa pandemia, acreditando no bem, no amor e acreditando na bondade divina, porque Deus é bom e justo, né? Então, Ele não nos desampara, estamos todos amparados pela espiritualidade amiga. E aí, eu quero pedir para vocês, para que a gente possa fechar os nossos olhos físicos, para que a gente possa, nesse momento, refletir sobre essa mensagem, refletir sobre tudo que a gente conversou nessa noite, pedindo que os bons espíritos nos tragam serenidade, paz e tranquilidade aos nossos lares, às nossas vidas, e que cada um e cada uma que se faz presente aqui nessa conversa possa se aproveitar dessas dicas da melhor maneira possível. Que os bons espíritos permaneçam nos fortalecendo durante esse momento de pandemia, abençoando cada lar e cada família. Desde já, agradecemos o convite e desejamos aqui, né, que todos estejam se cuidando, que se previnam, se protejam e que a gente possa retornar aqui em breve. Então, até lá. Tchau, tchau.